Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Testemunho Direto. Hoje falamos de bullying. Um dia em que o Ministério da Educação mandou abrir um inquérito para investigar a morte de um jovem de 15 anos que se suicidou neste sábado. O rapaz deixou duas cartas escritas, uma à mãe, outra à namorada, onde explicava as razões do suicídio. Alegadamente era vítima de bullying da escola. Quem o conhecia diz que era uma criança amorosa, embora irrequieta, e que não seria de imaginar um desfecho deste género. No passado fim de semana, um aluno da EB23 de Palmeira, em Braga, suicidou-se alegadamente porque era vítima de bullying. Ele era um miúdo engraçado, um pouco irrequieto, mas uma criança amorável. Não tenho o que dizer dele. Não tinha nos queixas dele. As funcionárias gostavam dele e nunca se queixaram dele, à associação. E problemas de bullying, a associação nunca chegou. A Associação de Pais diz desconhecer os alegados casos de maus tratos, mas adianta que o aluno estava a ser acompanhado pela psicóloga da escola. Ele já quando frequentava o ATL, ele estava a ser acompanhado por a psicóloga e continuava. Mas porquê? Isso é uma parte que não... Eu acho que ele quer... Penso eu que ele é assim um bocado hiperativo. Especialistas defendem que o bullying é um fenómeno que pode ser travado, apostando na prevenção envolvendo a família e a escola. Os factos estão ainda a ser investigados, mas o Ministro da Educação revelou-se preocupado com a ocorrência. Foi já nomeada uma comissão de inquérito. É um facto que nos preocupa. Nós transmitimos as nossas condolências à família e as nossas preocupações vão também para os colegas, para os professores e para a escola. Já está nomeada uma comissão de inquérito. O inquérito vai começar, dirigido pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Queremos apurar os factos. A GNR de Braga já revelou, entretanto, que perante os factos investigados nada aponta para um caso de bullying. O funeral do jovem foi na tarde desta terça-feira. Neste programa queremos saber a sua opinião. Para isso pode ligar para o 229538525 e entrar em direto. Pode também enviar-nos o seu comentário para o nosso e-mail testemunhodireto@sapo.pt ou participar através da página do Facebook do Porto Canal. Está também a decorrer uma votação. A questão que hoje colocamos é se é possível prevenir o bullying. Se acha que sim, ligue para o 760-300-621. Se a sua resposta é não, o número de telefone disponível é o 760-300-623. Já sabe que a sua opinião conta neste programa. Aproveite e participe aqui em direto. É hoje minha convidada, a doutora Beatriz Pereira, especialista em estudos da criança da Universidade do Minho. Sra. Doutora, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda a este programa. Independentemente deste caso se vir ou não confirmar, tratar-se de um caso de suicídio devido a bullying na escola, é um momento que obviamente nos obriga mais uma vez a refletir e a pensar sobre o fenómeno do bullying nas escolas que tem vindo a crescer nos últimos anos. Na sua opinião, Sra. Doutora, o que é que está a falhar? É a prevenção que falha? Naturalmente que a prevenção é o primeiro passo para podermos evitar situações do dia a dia. Evitando as situações de bullying de menor gravidade, certamente também estamos a prevenir situações muito graves. Seja como for, a escola hoje já tem uma competência bastante maior no diagnosticar das situações, no sinalizar situações, mas ainda tem alguma dificuldade em desenvolver projetos de intervenção que consigam incluir estas crianças no contexto da escola, sem que elas sofram, sem que elas tenham uma passagem pela escola em que os seus direitos não sejam respeitados e, portanto, que elas acabem por sofrer nas mãos de outras crianças, de outros jovens, situações de vitimação prolongada, continuada e em momentos que têm grande dificuldade de se defender. Quem são as vítimas? Qual é o perfil da vítima?
as crianças vítimas são crianças que podem... Por alguma razão se distinguem das outras? Há algumas características que eventualmente podem apontar para que esta criança seja vítima com maior regularidade, mas temos outras crianças que são crianças vítimas agressoras e temos outras crianças que são sobretudo agressoras e temos ainda crianças que observam a situação e não interferem. E também nestas crianças que observam situações de vitimação podem ter um papel extremamente importante na prevenção das situações de bullying na escola. Não cabe só às crianças envolvidas no fenómeno do bullying, mas o papel de prevenção é muito importante e pode ser desenvolvido pelas outras crianças que não estão envolvidas diretamente nas situações de bullying. E quanto ao agressor, muito se fala da vítima, da necessidade de apoiar a vítima de bullying. E o agressor, quem é que faz bullying nas escolas? São também crianças que precisam de ser acompanhadas e precisam de apoio. Mas hoje o que a escola pode e deve fazer é diagnosticar essas situações. E as crianças que estão envolvidas em bullying, nem todas precisam de ser encaminhadas. Mas há algumas crianças, alguma pequena percentagem de crianças, quer de crianças vítimas, quer de crianças agressoras ou vítimas agressoras, que devem de facto ser encaminhadas para a saúde, nomeadamente encaminhadas para acompanhamento pelo psicólogo, encaminhadas para o médico de família, de forma a que alguns casos possam ser inclusive acompanhados pelo pedopsiquiatra, mas esses casos têm que ser mesmo, a escola não tem capacidade de fazer esse acompanhamento sozinha, precisa de outros apoios. E, em alguns casos mesmo, até a própria família também precisa de ser acompanhada, a família de algumas crianças precisa desse acompanhamento. E penso que hoje a maior dificuldade da escola é exatamente essa ligação entre o acompanhamento dentro da escola e o acompanhamento fora da escola, o acompanhamento na família, o acompanhamento pela saúde. Doutora, já voltamos a conversar. Vamos agora ouvir neste caso um convidado neste programa. É o Paulo Costa, é professor de Psicologia da Universidade do Minho, dá também aulas no ensino secundário, junta-se a nós neste programa para nos dar também o seu contributo. Paulo Costa, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a este testemunho direto. Olá, muito boa tarde, Carla. Boa tarde à doutora Beatriz, alguém que eu aprecio muito, naturalmente, sou um discípulo da doutora Beatriz e queria só fazer uma pequena correção. É que sou professor de Educação Física, estou efetivamente na Universidade do Minho, no Departamento de Expressões Artísticas e, tanto, não sou da Psicologia, ok? Só esse pequeno apontamento. Muito bem. É professor do ensino secundário, como diz, lida diariamente com jovens. Conhece ou já presenciou algum caso de bullying? Infelizmente sim, quer dizer, isto faz parte do cotidiano escolar e penso que a primeira forma de prevenir é assumir que esse problema existe e não temos de ter qualquer tipo de preconceito, temos de ter sim a preocupação de lhe fazer frente e tanto traçar medidas de forma a evitar que estas situações aconteçam. É comum que as crianças se envolvam por vezes em conflitos que depois vão se agravar e atingem níveis de bullying, em que efetivamente é preciso nós, enquanto educadores, estarmos muito atentos e não entrar naquele discurso de que faz parte do desenvolvimento da criança. Não, eventualmente vamos lhes dar a oportunidade de eles poderem ultrapassar o problema que surge entre eles, o diferente, e eventualmente até fazer uma mediação, seja professores, seja mesmo os próprios alunos, e já tive experiências dessa situação em que ponho crianças, elas próprias a ser mediadoras e que surte efetivamente efeitos. Doutor, mas também é verdade que, como diz, muitos dos casos são desvalorizados, até porque, nas suas palavras, são considerados normais os confrontos entre as crianças ou entre os jovens na escola. Até que ponto é que um confronto, uma troca de acusações passa de um ato isolado para a prática de bullying?
Qual é aqui a barreira que nos permite distinguir um simples ato de violência isolado do bullying? Bom, normalmente, portanto, para nós classificarmos de bullying, nós temos as 3 características, nomeadamente a intencionalidade por parte do agressor em efetivamente fazer mal, magoar o colega ou a vítima ou as vítimas. Depois existe uma assimetria de poderes, normalmente, portanto, o agressor normalmente tem, seja fisicamente, seja pelo próprio desenvolvimento, características que o tornam superior ou com mais poder sobre a vítima e daí poder manipular, e estas situações acontecem de uma forma continuada. Não é uma situação em que acontece um problema e que depois está ultrapassado ao fim do dia ou no final de... Aqui é uma situação que efetivamente já existe e nós percebemos pela continuidade e principalmente pelo mal-estar da criança, porque eu costumo dizer aos meus alunos, atenção, aquilo que para vocês é uma brincadeira naquele vosso colega, no outro pode ter uma receptividade completamente diferente. E vocês têm que estar atentos às exceções, porque muitas vezes aquilo que eles fazem naquelas brincadeiras que nós classificamos de mau tom, para um pode não ter significado algum e para outro tem. Eles conseguem fazer essa distinção. E isso, acima de tudo, e a doutora Beatriz há bocado falava, e eu comungo muito desse princípio, que efetivamente, ao nível da prevenção, as crianças, porque elas sabem de tudo que se passa, mesmo esta situação que se passou na EB23 de Palmeira, todas as crianças, ou grande parte das crianças, apresentam um testemunho sobre. Portanto, nós temos é que prevenir, no sentido dos miúdos saberem o que é isto do bullying e não ter qualquer preconceito de utilizarmos o estrangeirismo. É preciso perceber o conceito. Efetivamente não se trata de uma luta, de uma coisa sem intenção, não. Há efetivamente, normalmente por parte do agressor, uma vontade em maltratar, em intimidar, e naturalmente a vítima, numa posição mais frágil, tende a ter muita dificuldade em reagir perante essa tal provocação. E é aqui que nós temos que nos envolver todos. Normalmente as crianças que observam, porque elas observam estas situações, podem ter um papel proativo. Não têm necessariamente que se envolver diretamente, porque muitas vezes receiam das retaliações consequentes. Mas podem perfeitamente pedir ajuda ao diretor de turma, ao professor, à direção, ao funcionário, a um adulto que possa ajudar. Sr. Doutor, como é que está a acompanhar este caso divulgado deste jovem de 15 anos que se suicidou em Braga, alegadamente por ser vítima de bullying, e as autoridades estão ainda neste momento a investigar? Como é que está a acompanhar este caso? Faz uma pergunta e eu arrepio-me, porque eu hoje fui de uma forma de homenagear o Nelson. Eu há 5 anos, quando entrei em doutoramento, coincidiu com o suicídio do Leandro. E fico muito triste que estes casos atinjam estes extremos. E é aqui que cria uma certa revolta, e aqui já estou a falar como professor, alguém que se preocupa com as crianças, e naturalmente como investigador, no sentido de o que fazer, o que as escolas fazerem perante esta situação. Noto um certo silenciamento. Eu fiquei comovido hoje na cerimónia fúnebre do Nelson, com uma mensagem dos escuteiros, porque o Nelson era escuteiro, e senti a voz do escutismo na igreja. Lamentavelmente não assisti à voz da escola. E isso é uma crítica, portanto, é uma crítica no sentido em que, efetivamente, a escola tem que ser um local de união, de cooperação, respeitando naturalmente as diferenças. E, portanto, é com muito desagrado que eu vejo um desfecho deste, de uma criança de 15 anos, que eventualmente farta de estar a ser maltratada, e pelos vistos na quinta-feira passada o Nelson fez essa afirmação, que estava cansado de ser maltratado e que ia pôr fim à vida. Então nós temos que valorizar estes depoimentos e estar muito atentos. E acima de tudo, não centrar apenas na vítima ou eventualmente nos possíveis agressores, mas em todos os outros. Portanto, toda a comunidade tem que estar sensibilizada para estas questões para lhes fazer frente. E portanto é com muita tristeza, naturalmente, que vejo que um desfecho, mais uma vez, alguém que é tratado de uma forma continuada, maltratado continuadamente, não consegue aguentar a pressão e comete este tipo de atitude.
E, portanto, isto tem que ser um espaço, tem que abrir um espaço de reflexão, mas numa reflexão no sentido, não é ir procurar os culpados, mas é no sentido, o que é que nós, escola, devemos fazer para evitar estas situações. Esta é a minha missão enquanto professor, enquanto investigador, ver quais as melhores formas. Defendo como investigador, e tive uma experiência porque acompanhei um grupo de alunos durante 5 anos, em que, através de uma metodologia participativa, eles tiveram uma ação muito proativa face ao bullying. E aconteceu o problema e os restantes pares souberam estar e souberam atuar perante a situação que envolveu 2 colegas de turma. Portanto, é preciso nós darmos também algum poder às crianças. Eles sabem, eles têm conhecimento de tudo que se passa na escola e, efetivamente, são o melhor parceiro, na minha opinião, para se poder intervir, naturalmente, em articulação com o trabalho dos professores, dos funcionários, etc. Pais, nomeadamente pais, que é muito importante também que exista esta facilidade, porque muitas vezes a vítima tem dificuldade em denunciar que está a ser maltratada, os pais eventualmente poderão-se aperceber, e é bom que exista este canal de comunicação entre escola e família que seja muito apertado, de forma que estas situações possam ter uma intervenção imediata, para evitar que situações cheguem ao ponto em que chegaram, neste caso, desta situação. Doutor, deixe-me só salientar que sabemos que este jovem, neste caso concreto, o jovem de 15 anos, Nelson, que se suicidou no passado fim de semana, sabemos que estava sinalizado pela escola, que tinha também apoio psicológico, mas temos que aqui destacar que as investigações estão a decorrer. O Ministério da Educação abriu mesmo um inquérito para averiguar este caso e que, em declarações também à TSF nesta tarde, a GNR diz não ter encontrado indícios de bullying no caso deste aluno. Portanto, temos que aguardar mais desenvolvimentos, mais investigações em relação a este caso para podermos afirmar que terá sido esta a razão que levou este jovem a cometer suicídio. Claro que sim, Carla. Há uma coisa que me admira, como é que, porque foi essa a notícia que eu vi, como é que um quarto pode revelar indícios de vitimação de bullying. Essa é uma novidade para mim, enquanto investigador, ir a um quarto. Foi essa a notícia que eu ouvi nos jornais que acompanhei hoje, procurei me informar sobre. Naturalmente isto está sobre investigação, mas aos depoimentos das crianças e ao depoimento de pais de outras crianças a confirmar que efetivamente o Nelson era maltratado, inclusive o de ter sido colocado nu em pleno recreio. Portanto, parece-me situações de humilhação que criança alguma eventualmente tenha capacidade de se confrontar com ela, o que acho isso uma brincadeira. Muito bem, Dr. Paulo Costa, agradeço os seus contributos neste programa. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada e felicidades para si. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Porto Canal para entrar em direto neste programa. Doutora Beatriz Pereira, quer comentar estas palavras que ouvimos? Eu penso que sim, que era útil, aliás, na sequência daquilo que o Dr. Paulo Costa acabou de dizer, é importante que as crianças tenham capacidade de denunciar as situações, que não fiquem com o problema só para si, porque ao denunciarem, ao partilharem a situação com os pais, ao partilharem a situação com os professores na escola e com os colegas, estão a contribuir para encontrar alguma solução para o problema. E essa mensagem tem que ficar bem clara. Qualquer criança que esteja em situação de vitimação deve denunciar a situação, deve pedir ajuda, que eventualmente, neste caso, ele já teria pedido alguma ajuda. Não sabemos se efetivamente está associada, aliás, é sempre muito complicado provar que há uma causa e efeito, mas de facto era uma criança que terá pedido ajuda aos colegas e eventualmente aos professores. É um primeiro indício extremamente importante para lhe podermos dar algum apoio, mas quer os colegas, quer os pais, quer a própria escola devem ouvir com atenção, e essa voz que é dada às crianças é essencial para depois poder acompanhar. Mas é necessário acompanhar, não podemos desvalorizar esta informação que recebemos, este pedido de ajuda, porque é um pedido de ajuda e não só uma informação.
Doutora, mas também é verdade que estes casos acontecem longe dos olhares de professores, longe dos olhares dos funcionários. As crianças, as vítimas, têm receio de denunciar, os próprios colegas também. Até que ponto é que, como eu perguntava também ao Dr. Paulo Costa, é que é possível a um professor ou um funcionário, perante uma queixa, uma denúncia, a perceber se de facto se tratará de um caso de bullying ou de um ato isolado? As situações são difíceis de identificar pelo funcionário ou pelo professor, mas se o professor estiver atento e continuar a fazer o acompanhamento da própria criança, e se ouvir a criança, deve ouvir a criança, deve falar com ela, e ao dar a oportunidade à criança de se expressar e eventualmente até de ouvir um outro colega, vai conseguir perceber o que é que se está a passar, se é uma situação esporádica, e nesse caso o professor nem deve interferir, se é um conflito isolado, é uma forma de aprendizagem de resolver esse mesmo conflito, ele vai aprender a negociar e a dar uma solução adequada ao problema, mas se é algo que é continuado, se há ali alguma dificuldade na criança se defender, também rapidamente o professor identifica. Não pode falar uma vez com o aluno e abandonar a situação. Terá que acompanhar, terá que voltar a falar dali a uma semana, dali a 15 dias. Não precisa de ter uma conversa muito longa, mas um acompanhamento de 5 minutos para ver em que ponto é que o problema está, se ele está a conseguir enfrentar e a encontrar soluções para o resolver. Ora, e a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, lançou uma campanha contra o bullying nas escolas. É um vídeo que foi desenvolvido para apelar aos jovens para denunciarem precisamente estas questões de violência física e psicológica. Temos agora connosco ao telefone Ana Castro Sousa, da APAV, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Junta-se então a nós. Muito boa tarde, Ana Castro. Seja muito bem-vinda a este programa. Em que é que consiste esta campanha que foi lançada pela APAV contra o bullying nas escolas? Muito boa tarde a ambas e em particular à doutora Beatriz Pereira, que já tive o prazer de conhecer e que estava aqui a ouvir. Esta campanha tem o propósito de, mais uma vez, e fazendo jus àquilo que tem sido também o trabalho da APAV em tantas outras áreas, alertar para a questão do bullying, começando exatamente na prevenção. E na prevenção em faixas etárias muito jovens, porque o bullying vai acontecendo desde muito cedo, e quanto mais cedo se começar a trabalhar nessa questão e quanto mais cedo começarmos a falar do bullying às crianças, mais facilmente o conseguiremos prevenir. E de que forma é que se previne o bullying? Olha, eu posso dizer-lhe que daquilo que é a minha experiência no Gabinete de Apoio à Vítima do Porto, que é também a experiência das minhas colegas gestoras de outros gabinetes, as escolas, as próprias associações de pais, às vezes até as associações de estudantes, estão sempre muito interessadas em discutir esta temática. Tem sido uma temática que tem sido muitas vezes solicitada à APAV e que nós temos nos deslocado a muitas escolas e temos vindo a falar com muitos alunos sobre estas questões. Portanto, esta poderá ser uma forma de prevenir, informando, sensibilizando, falando-lhes sobre o que é o bullying, o que é que sente uma vítima de bullying, o que é que pode uma vítima de bullying fazer, as testemunhas que também já foram referidas, o que é que podem as testemunhas fazer, de que forma é que podem ser ajudadas as vítimas. E, portanto, há esta informação, há esta sensibilização, a chamada de atenção para a existência deste fenómeno, a chamada de atenção para que não haja confusão entre o tal episódio isolado, que também já foi falado no programa, e a reiteração dos atos violentos ou desta agressividade. E depois explicando aos mais jovens em que é que consiste o bullying, chamar-lhes também a atenção para um outro tipo de bullying, que é o cyberbullying. Exatamente, o cyberstalking também. Como não? O cyberstalking, a perseguição na internet.
também o cyberstalking, mas o cyberbullying, que pode ser uma forma de humilhar, de agredir, de socialmente pôr em causa aquele jovem, aquele colega, e está a ser utilizado frequentemente. Eu gostava até de referir que, lamentavelmente, este fenómeno não acontece só em Portugal, como seria de imaginar, e que há uma rede social muito utilizada pelos jovens, por exemplo, o Ask.fm, que esteve, não há muito tempo, suspensa 1 ou 2 dias, exatamente porque uma jovem em Inglaterra se suicidou também por causa de ser vítima de bullying praticado através desta rede social. Não estou a pôr em causa esta rede social, estou a dizer apenas que as redes sociais, que hoje são extremamente utilizadas pelos jovens, quer através dos seus computadores, quer através dos seus smartphones, e são situações que fogem completamente ao controle dos pais e dos professores. Estas redes sociais são muitas vezes também uma forma da prática deste bullying, e não devemos esquecer esta forma de exercício do bullying, que não é só exercido de forma física nem de forma psicológica na escola. Temos também, daquilo que é a nossa experiência, a notícia de que quando este tipo de violência acontece através das redes sociais e é reportada às escolas, nem sempre as escolas consideram isso relevante. Isto é, porque na verdade isso passa-se nas redes sociais. Isso não acontece no contexto escolar propriamente dito, mas a verdade é que acontece dirigida aos colegas que fazem parte desse contexto escolar. E, portanto, quem é aqui a responsabilidade? Pergunto eu, não é? Portanto, é preciso termos atenção a esta forma mais recente e que inevitavelmente se vai manter, porque os mais jovens estão sempre muito atentos a tudo que surge de novo dessas redes sociais e, portanto, é um outro perigo e é um outro fenómeno para o qual nós temos vindo a alertar constantemente os mais jovens nestas ações de sensibilização e de informação que fazemos. É também preciso, na nossa opinião, formar os educadores e aqueles que mais perto se relacionam com as crianças, os auxiliares de educação, os professores que têm muitas vezes e manifestam muitas vezes interesse em conhecer melhor o fenómeno e em acompanhar esta situação, e os próprios pais, que têm que estar atentos aos sinais e que nem sempre é fácil perceber que existem. Portanto, há todo um trabalho a fazer e eu penso que todos ganhamos fazendo uma boa prevenção no que se refere a esta questão do bullying. Muito bem, Ana Castro Sousa, muito obrigada também pelos seus contributos neste testemunho direto. Foi um prazer ouvi-la. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Porto Canal para se juntar a nós e desejo-lhe felicidades. Muito obrigada, Ana Castro Sousa. Continuamos a conversa. Doutora Beatriz Pereira, o novo crime de violência escolar, que foi aprovado em outubro de 2010 na Generalidade em Conselho de Ministros, é punido com pena de 1 a 5 anos de prisão. Na prática, estes casos dão em alguma coisa, chegam a algum lado, existem penas ou não? Ora bem, felizmente os casos que chegam a situações não são muitos casos para serem penalizados, mas de qualquer forma a lei também é recente e também não era essa a área que eu tenho vindo a trabalhar. Eu trabalho muito mais nas questões de prevenção, aliás, muito na sequência também do trabalho que a APAV desenvolve, que é muito mais importante trabalhar com as crianças no pré-escolar, no primeiro ciclo e no segundo ciclo, e fazer um bom acompanhamento e prevenir mais situações, ainda que recentemente foram penalizados jovens com o caso do Colégio Militar, mas não é nessa vertente. E penso que era importante deixarmos aqui, pelo menos hoje, num momento difícil como aquele que viveram certamente todas as crianças que conviveram com toda a comunidade escolar, sobretudo deixar aqui uma nota importante para as crianças, para os pais, para a própria escola. E as crianças têm mesmo necessidade de saber que elas podem ter um papel fundamental na prevenção destas situações. As crianças
que observam, que testemunham determinada situação, podem intervir de maneira ativa, podem ajudar a prevenir e a resolver muitas situações de bullying e também a todos os professores, toda a comunidade educativa, mas em particular os professores e funcionários, necessitam de prestar uma grande atenção às situações que observam e procurar encaminhar. Mas também a própria escola pode criar outras condições e algumas condições são tão simples que quase nem se percebe como é que elas não são trabalhadas nas escolas. Como, por exemplo, introduzir equipamentos, materiais lúdicos nos espaços de recreio. Não chega a sinalizar aí o apoio também por parte de um psicólogo que é dado nas escolas, isso não chega? Não chega. É necessário criar condições para que as crianças aprendam a brincar de maneira cooperativa, até porque sabemos que estas crianças praticamente só convivem com outras crianças na escola. E é essa a grande lacuna das escolas? As escolas têm mesmo que pensar que têm que trabalhar de forma cooperativa, desenvolver atividades lúdicas, desde muito cedo deixar espaço para que elas brinquem, porque no brincar elas vão definir papéis sociais, vão interagir, vão definir regras no jogo e tudo isto é uma aprendizagem social para a vida e uma aprendizagem de facto para a assertividade, para defender os seus direitos, mas defendê-los de uma forma apropriada e não de uma forma violenta. E esse espaço na escola dedicado ao jogo, dedicado à parte mais cultural, criar à dramatização, é uma área que está a falhar bastante. E que é preciso ser trabalhada. Tem que ser trabalhada, vamos tem que ser ouvir apoiada. mais um contributo, neste caso de uma telespectadora, já voltamos a conversar. Estamos agora a viajar. Maria Campos é desempregada e liga-nos de Vila Nova de Gaia. Maria Campos, muito boa tarde, seja muito bem-vinda a este testemunho direto. Olá, boa tarde. Olá, venham daí os seus comentários sobre este tema. Ora bem, eu tenho estado a ouvir, neste momento estou desempregada, já fui bancária e tenho estado a ver porque, infelizmente, tenho na família um caso muito específico que começou desde pequena por ter sido uma criança que foi vítima de uma cirurgia cardiotorácica com 5 ou 6 anos, em que quando chegou à escola primária e por ter uma grande cicatriz, usar óculos foi logo um ponto assente de ficar quase que excluída, porque primeiro por uma questão de saúde não poderia brincar com os outros colegas, segundo via-na como uma criança anormal. Lamento profundamente que tenho estado a ouvir professor, a doutora Beatriz, muitas das vezes, e penso que os principais que devem estar mais atentos será o bloco familiar, os pais. Segundo lugar, lamento que os professores muitas das vezes não deem a devida atenção, porque eu estou a ouvir não estarem atentos e assim, eu sei que são muitas crianças, mas desvalorizam muito às vezes a queixa da criança, dizem que não tem razão, não tem nada. Eu fui sempre, ao passar do tempo, isto já foi há uns anos, a criança foi crescendo, foi se tornando uma adolescente neste caso. Na secundária continuou a ser vítima de bullying no aspecto de és feia, és anormal, tens uma cicatriz, não serves. E então essa jovem, essa adolescente, foi-se começando a isolar. Claro, teve sempre o apoio dos pais e às vezes até a própria família, que eu lamento, também põe um pouco, faz um bocado de comparações com outros familiares. Pronto. Em terceiro lugar e último lugar, porque é mesmo um caso verídico, essa mesma jovem chegou à parte do setor universitário. Lamentavelmente, na universidade, no primeiro ano, já foi algo que ela tentou se tentou reintegrar, mas pelo simples facto de ter uma fisionomia muito normal, perfeita, e ter um aspecto
algo fora do normal a nível físico, ser uma jovem bonita, mas porque realmente chamava a atenção e notava-se que havia da parte dela, ela sempre se limitou a não criar contactos porque já vinha de trás com algum problema. O que se deu na universidade durante 2 anos foi vítima disso. Os colegas puseram de parte, foi agredida de tal modo que fizemos chegar ao Departamento de Ação Social, fez chegar e falar com a reitora, ninguém fez nada. A única opção que se teve de fazer ao fim de 2 anos e meio foi mudá-la de universidade. Por isso isto não é só em crianças, não é só em adolescentes. Os jovens também, já com 22, 23 anos, porque o nosso mundo... E não só, Maria Campos, nos adultos, nos locais de trabalho, existem também casos de bullying. Criam estereótipos de vida. Eu acho que a nossa sociedade criou e tenta criar crianças pelo... Desculpe, não estou a ouvi-la. Sim, estamos a ouvi-la na perfeição, para continuar. Estou a dizer que já desde pequenas, desde a escola primária, chegam ao segundo ciclo, as próprias crianças competem, são muito competitivas. Já há valores que certos pais incutem nas crianças que têm que ser melhores. Como diz a doutora Beatriz, tem que haver espaço para as crianças brincarem. E não, hoje em dia os nossos jovens, as nossas crianças, às vezes, pela falta de tempo dos pais, não é? Não lhes é dado o espaço de brincarem, de terem um contacto físico e sim irem para a parte eletrónica, Playstations, aqueles jogos agressivos, isso tudo. E depois a sociedade obriga a ter pessoas perfeitas, seja a nível de fisionomia, seja a nível intelectual. Temos que ser muito bons. Isso vai também chegar aos outros colegas, e se esse jovem, essa criança, esse adulto não se integrar, é posto de lado. E se não tiver quem tenha por trás alguém, pronto, eu estou a falar em meu nome, tenho uma filha que é psicopedagoga também, que também trabalha muito nessa área, e realmente nota-se que há uma falha. Será até do próprio Estado, do próprio Governo. Fica aqui a dúvida que nos levanta. Agradeço a sua participação neste testemunho direto. Maria Campos, foi um prazer ouvi-la. Desejo-lhe felicidades. Temos muitas chamadas em espera. É bom que também por isso vamos avançar neste testemunho direto. Doutora Beatriz Pereira, antes de avançarmos para a próxima chamada, um comentário a este caso que aqui nos foi reportado. Concretamente sobre este caso, a escola tem que ter capacidade de aceitar as diferenças, porque as diferenças são importantes. Nós só temos inovação e só temos capacidade de avançar se formos diferentes, porque se fôssemos todos iguais não havia progressão, não havia evolução. Agora, as crianças, não chega só a aceitar a diferença, é aceitar e aprender com a diferença. Se tivermos uma criança na sala de aula que seja oriunda de um país de língua inglesa, possivelmente as pessoas vão integrá-la mais facilmente. Se for de origem de outro país com uma linguagem menos universal, eventualmente essa criança vai ter maior dificuldade de se integrar. Mas nós temos que integrar estas crianças, porque também essas são todas as crianças com as suas diferenças são uma mais-valia, e temos que buscar aquilo que cada criança tem de melhor e também valorizar todos esses aspectos positivos de cada criança. E ao reconhecermos e darmos valor a cada criança, apesar das suas diferenças, todos vamos aprender e vamos tornar a escola muito mais democrática e uma escola muito mais tolerante. A educação para os valores, que de alguma forma foi a base do problema que aqui foi relatado, alguma dificuldade de integração, mas sobretudo alguma falta de tolerância em relação às diferenças. A escola tem que criar, educar para os valores, educar para a diferença, educar para a tolerância, de maneira a que qualquer uma das crianças tenha lugar na escola e tenha que ser respeitada, não pelo seu aspecto, mas
por aquilo que cada um é. Vamos agora ouvir mais um comentário. Damos a vez à Paula Teixeira, é auxiliar de ação médica Liga-nos da Maia. Paula Teixeira, muito boa tarde, seja muito bem-vinda a este testemunho direto. Boa tarde, boa tarde. Ao Porto Canal. Venham ler os seus canal comentários. Que eu vejo com muita frequência. Parabéns ao estúdio e aos ouvintes. Muito obrigada, Paula. E bem-aja pelo tema. Só que é assim, a única coisa que eu tenho a dizer é que a palavra bullying é uma palavra nova, mas o fenómeno já existe há muito tempo. Este fenómeno já existe há muito tempo, já do tempo em que eu andei na escola. E posso dizer que deixa marcas irreversíveis. Eu hoje, com a idade que tenho, estou cheia de marcas. E para além disso marcas bullying, psicológicas, Paula. Exatamente, uma revolta, porque não é só na escola e os professores não têm culpa nenhuma, eles não têm nada, não podem fazer nada. E já parte das próprias crianças, já parte de si, dos colegas uns para os outros. E já há muitos anos atrás já existia, agora é que está mais divulgado, há a internet, há o bullying pela internet, mas posso dizer que também há o mobbing. O mobbing passa-se dentro dos empregos. E às vezes eu tive uma chefe de serviço que era própria a desprezar e a humilhar e a rebaixar a própria funcionária. Por isso, isto não é só em crianças que existe, começa em crianças, mas vai ao longo da vida e depois em adultos vai-se refletir. E às vezes não significa mais ou menos cultura. Isto eu acho que já nasce com a pessoa. É cidadania, é o aprender, é o coração a falar mais alto, é o olhar para o lado e saber que o mundo não pode ser perfeito, não podemos ser todos bonitos. Até os mais feios por fora são os mais bonitos até por dentro. E é a única coisa que eu tenho a dizer. Muito obrigada pelo seu contributo também. Eu sou mãe e o meu filho já foi também vítima de lhe chamarem nomes, não sei na escola, não sei, mas no desporto que ele pratica, no futebol, já houve um colega que lhe chamou um nome bem ofensivo e hoje, passados 2 anos ou 3, eu não me consigo esquecer, nem de coisas que me chamaram a mim e me continuam a chamar e ao meu filho. Portanto, é assim, é uma coisa que nós temos que ultrapassar, temos que ter força, cabeça erguida e mostrar sempre que somos capazes e até somos mais capazes do que aqueles que provocam o bullying. Muito obrigada, Maria Campos, pelo seu testemunho. Foi um prazer ouvi-la. Felicidades para si. Mais uma vez agradeço o facto de nos ter partilhado também o seu caso connosco aqui neste programa. Doutora Beatriz, como dizia esta telespectadora, são marcas irreversíveis que ficam para toda a vida. Exatamente. E essa é uma das questões, porque de facto o bullying nos últimos anos e desde que começou a ser identificado como fenómeno tem vindo a preocupar muitos investigadores e tem vindo a preocupar os professores, os pais e as próprias crianças começam a ter consciência de que não é só aquele momento que vivem na escola, mas que se este momento não for interrompido certamente vai afetar a sua vida futura. E hoje já sabemos inclusive é que poderá estar associado posteriormente a algumas doenças de foro mais psiquiátrico e por isso a escola pode e deve intervir tão cedo quanto puder, desde o pré-escolar, no primeiro ciclo, de maneira a criar suporte para que as crianças desenvolvam competências sociais, competências de relacionamento, porque de outra maneira vai afetar... Muito bem, doutora Beatriz Pereira, agradeço a sua presença e os seus contributos neste programa. Foi um prazer enorme tê-la aqui connosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Porto Canal.
Muito obrigada eu e em nome da Universidade de Minho, porque é sempre um prazer poder colaborar com os meios de comunicação. Foi um gosto tê-la aqui connosco. Ora, em relação à votação de casa, o resultado de hoje é a questão que lhe colocamos lá para casa, é se será ou não possível prevenir o bullying. Ora, 100% dos nossos telespectadores responderam que sim. É então o resultado da votação de hoje. Amanhã estamos de volta com mais um testemunho direto. Boa noite e até amanhã.